Parte 10. A guerra contra o CCG. Amanhã chegou cinzenta, o céu coberto por nuvens que prometiam chuva. O tipo de dia que os humanos chamavam de triste e os ghouls chamavam de perfeito para caçar. Kaneki estava no topo de um prédio abandonado, observando o horizonte. Seu olho único varria a cidade, buscando sinais do que sabia que estava por vir. Ao seu lado, King que fumava um cigarro, a expressão calma de quem já viu muitas batalhas. Eles virão pelo leste, disse o velho investigador, apontando com o queixo. É a única abordagem que permite suporte aéreo e retirada rápida. Oeste é rio, norte é residencial demais, sul tem a porra da polícia comum. Kaneki assentiu. Kaito está posicionado no leste com 50 corvos. Yoriko cobre o sul com os vigias. Aogiri vai fazer o que Aogiri quer, King deu de ombros. Confiar neles é como confiar em hiena para guardar carne. Não confio. Mas preciso deles. Kaneki se virou para encarar o velho. E você? Vai lutar contra seus antigos colegas. King riu, uma baforada de fumaça escapando pelos lábios. Garoto, meus antigos colegas estão mortos ou aposentados. Esses novatos aí, não me devem nada. E eu não devo nada a eles. Ele jogou o cigarro no chão e o esmagou com o pé. Mas vou te dizer uma coisa. Quando a batalha começar, não espere piedade deles. O CCG não faz prisioneiros. Não negocia. Não aceita rendição. Para eles, ghoul é praga. E praga se extermina. Kaneki sorriu, aquele sorriso frio. Bom. Porque eu também não vou ter piedade. O primeiro contato-ataque começou às 14h47. Não houve declaração de guerra, não houve aviso, não houve chance de rendição. Simplesmente, os céus se encheram de helicópteros e o chão tremeu com o impacto de explosivos. A estratégia do CCG era simples e brutal. Isolar o distrito, eliminar todos os ghouls, e depois investigar. 15 investigadores de primeira classe, cada um com sua equipe de suporte. Mais de 200 humanos armados com quinks e equipamento antibalístico. Suporte aéreo para visão térmica e ataques precisos. O que eles não esperavam era que os ghouls estivessem esperando. Kaito atacou primeiro. Sua emboscada no leste foi perfeita, os investigadores mal tiveram tempo de reagir antes que 50 ghouls caíssem sobre eles como uma onda de carne e garras. A Quink de Mado, agora adaptada à sua Kagune, cortou 3 investigadores antes que o primeiro grito de alerta fosse dado. Contato. Contato no leste. Os rádios crepitaram. Eles sabiam que estávamos vindo. Muito tarde. No sul, Yoriko e seus vigias não atacaram, observaram. Mapearam cada movimento, cada posição, cada fraqueza. As informações fluíam para Kaneki em tempo real, transmitidas por ghouls mensageiros que corriam entre as linhas como sombras. 7 esquadrões no perímetro, reportou um vigia, ofegante. Comandante principal identificado. Esquadrão 0. Estão vindo para o centro. Esquadrão 0. A elite do CCG. Os melhores dos melhores. Kaneki sorriu. Finalmente. O esgoto sangrento no subsolo, nos túneis de esgoto que serpenteavam sob o distrito, Ayato liderava os ghouls de Aogiri em uma carnificina silenciosa. O CCG esperava que os ghouls lutassem nas ruas, nos prédios, nos lugares óbvios. Não esperava que viessem de baixo. Ayato movia-se como um fantasma, sua Kagune Okaku lançando projéteis cristalinos que perfuravam armaduras e corpos com a mesma facilidade. A cada investigador que caía, ele sentia o ódio diminuir um pouco, e crescer um pouco mais. Por que está nos ajudando? Um corvo perguntou entre os combates, matando um humano caído com um golpe preciso. Ayato não respondeu de imediato. Apenas observou o corpo, os olhos vazios. Não estou ajudando vocês, disse finalmente. Estou matando humanos. Diferença. O corvo não entendeu, mas não perguntou mais. O encontro com o Esquadrão 0 Kaneki os encontrou no centro do distrito, numa praça abandonada que um dia fora cheia de vida e agora era apenas um palco para a morte. Eram 5. Os melhores.
Suas cuíques brilhavam na luz cinzenta, cagunes de ghouls mortos transformadas em armas de vingança. Quen Kaneki, o líder, um homem de cabelos brancos e cicatrizes no rosto, deu um passo à frente. Sou Shinohara, investigador especial do CCG. Você está cercado. Kaneki olhou ao redor. De fato, ghouls de Algiri e corvos lutavam em todas as direções, mas ali, naquela praça, estavam apenas ele e os 5. Cercado. Repetiu ele, divertido. Por 5. Por 5 dos melhores, Shinohara corrigiu. Já matei mais ghouls do que você tem dentes. Renda-se e talvez eu deixe seus seguidores viverem. Kaneki riu. Um som genuíno, quase alegre. Shinohara. Investigador de primeira classe. Lenda viva. Dizem que você nunca perdeu uma batalha. As lendas não mentem. Mentem sempre. Mas vamos ver. A Kagune de Kaneki explodiu de suas costas. Não era mais a mesma. Meses de canibalismo, de absorção, de evolução, haviam transformado seus tentáculos em algo novo. Eram mais grossos, mais longos, cobertos por escamas que brilhavam como metal. E nas pontas, garras afiadas que podiam perfurar aço. Os 5 investigadores atacaram em uníssono, coreografados por anos de treinamento conjunto. Shinohara pela frente, 2 pelos flancos, 2 por trás. Um cerco perfeito, inescapável, mortal. Kaneki não tentou escapar. Ele girou. A Kagune se expandiu em todas as direções como um leque de morte, atingindo os 5 investigadores antes que qualquer golpe pudesse alcançá-lo. 2 caíram instantaneamente, perfurados. Um terceiro perdeu o braço. O quarto recuou, atordoado. Apenas Shinohara permaneceu de pé, sua cuíque bloqueando o golpe por um instante antes de se estilhaçar. O silêncio caiu sobre a praça. Impossível, sussurrou Shinohara, olhando para os cacos de sua arma. Minha cuíque era feita de Kagune de ghouls de rank SS. Rank SS, Kaneki repetiu, aproximando-se lentamente. Sabe qual é o problema com ranks, Shinohara? Ele parou diante do investigador, seu olho único brilhando. Ranks são para ghouls que podem ser medidos. Ele tocou o próprio peito. Não posso. O golpe final foi rápido, quase misericordioso. Shinohara caiu de joelhos, depois de lado, os olhos ainda abertos, ainda incrédulos. Kaneki olhou para o corpo por um momento. Então se virou para os outros 4, mortos, feridos, agonizantes. Acabe com eles, ordenou aos ghouls que começavam a se aproximar, atraídos pelo silêncio. E tragam os corpos. Canibalismo fortalece. O ponto de virada à morte de Shinohara foi o golpe que quebrou o CCG. Sem seu líder, sem sua elite, os investigadores começaram a recuar. Primeiro lentamente, depois em pânico. As comunicações ruíram. As formações se desfizeram. Ghouls caçavam humanos pelas ruas como lobos caçando ovelhas. No topo de um prédio, observando o massacre, Kinki acendeu outro cigarro. Pois é, murmurou ele para si mesmo. Acho que escolhi o lado certo. Lá embaixo, Kaneki caminhava entre os corpos, sua Kagune recolhida, sua expressão calma. Ghouls ajoelhavam-se à sua passagem, tocando o chão com a testa. Humanos moribundos imploravam por misericórdia. Ele não matava. Não precisava. Outros faziam isso por ele. Kaneki-sama. Yoriko correu até ele, suja de sangue, os olhos brilhando. Vencemos. Vencemos. Kaneki olhou para ela, para a alegria em seu rosto, para o sangue em suas mãos. Vencemos, concordou ele. Mas não havia alegria em sua voz. O encontro com Touka, quando a batalha terminou, quando os últimos investigadores fugiram ou morreram, quando o sol finalmente rompeu as nuvens e pintou o céu de laranja, Kaneki a encontrou. Touka estava no limite do distrito, observando os corpos. Seu rosto estava pálido, seus olhos violeta arregalados. Você veio, disse Kaneki, parando ao lado dela. Vim ver com meus próprios olhos. Ver o quê? O monstro que você se tornou. A palavra doeu mais do que Kaneki esperava. Não sou monstro, disse ele, mas a voz saiu fraca. Não?
Touka apontou para o campo de batalha, para os corpos, para o sangue. Olhe para isso, Kaneki. Dezenas de mortos. Humanos e ghouls. E você no centro, como um deus da guerra. Ela se virou para ele, e seus olhos estavam marejados. Yoshimura acreditava em você. Ele dizia que você era especial. Que você podia ser a ponte. Mas pontes não matam. Pontes não constroem exércitos. Pontes não o quê? Não devoram os próprios irmãos. Kaneki sentiu o golpe. Mas não recuou. Você não entende, disse ele, a voz baixa. O CCG ia nos exterminar. Todos nós. Seus irmãos de Algeri, meus corvos, ghouls inocentes que só querem viver. Eu fiz o que precisava ser feito. Precisava. Touka riu, sem humor. Precisava decapitar 23 ghouls na porta do CCG? Precisava comer seus próprios irmãos. Precisei sobreviver. O grito ecoou no silêncio. Kaneki respirou fundo, tentando se controlar. Você não sabe o que é ser dilacerado num beco, Touka. Não sabe o que é acordar com fome de carne humana, com desejos que vomitam sua alma. Não sabe o que é descobrir que o mundo não tem regras, não tem justiça, não tem nada além de fome. Ele se aproximou dela, seu olho único brilhando. Eu escolhi sobreviver. Escolhi ficar forte. Escolhi nunca mais ser presa. Se isso me torna monstro, então que seja. Touka o encarou por um longo momento. Então, lentamente, ergueu a mão e tocou seu rosto. Você ainda tem seu olho humano, sussurrou ela. Ainda pode escolher. Kaneki fechou os olhos por um instante, sentindo o calor do toque dela. Algo que não sentia há meses. Algo que pensara ter perdido para sempre. E se eu não quiser escolher? Perguntou ele, a voz rouca. Então você vai morrer sozinho. Cercado por seguidores que temem você, mas sozinho. Ela baixou a mão. Eu vi o que acontece com ghouls que escolhem o poder acima de tudo. Eles viram monstros. E monstros sempre morrem sozinhos. Ela se virou para ir. Touka, chamou ele. Ela parou. Seu irmão. Hayato. Ele está vivo. Lutou bem. Touka não se virou, mas Kaneki viu seus ombros relaxarem ligeiramente. Cuide dele, disse ela. Ou vou voltar para buscar vocês dois. E então partiu, deixando Kaneki sozinho entre os corpos, o sangue e o silêncio. O banquete dos vencedores aquela noite, os corvos sangrentos celebraram. O galpão estava lotado, cheio de ghouls bêbados de sangue e vitória. Corpos de investigadores mortos eram despedaçados e devorados em rituais canibais que já não chocavam ninguém. Kink observava de canto, bebendo algo que parecia uísque, mas provavelmente não era. Kaneki não participou da celebração. Estava no telhado do galpão, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu limpo. A batalha estava vencida. O CCG sofrera sua pior derrota em décadas. Seu nome seria lembrado com terror por gerações. Porque, então, ele se sentia tão vazio. Pensando na garota, a voz de Kink veio de trás. O velho sentou-se ao seu lado, oferecendo a garrafa. Bebê. Não é sangue, mas ajuda. Kaneki aceitou a garrafa e bebeu um gole. O líquido queimou sua garganta, mas ele não sentiu nada. Ela disse que vou morrer sozinho, murmurou ele. Touka. Ela é jovem. Dramática. Daqui a alguns anos aprende que solidão é o preço do poder. E você? Aprendeu. Kink riu. Garoto, eu sou velho, sozinho e bebo escondido no telhado de um bando de ghouls canibais. Acha que aprendi alguma coisa? Eles ficaram em silêncio por um momento. Mas vou te dizer uma coisa, continuou Kink. Solidão não é o pior destino. O pior é estar acompanhado e se sentir sozinho. O pior é ter seguidores e não ter ninguém. Ele apontou para o galpão, onde os corvos celebravam. Eles te temem. Te obedecem. Morreriam por você. Mas te amam. Kaneki não respondeu. Pensou nisso, garoto. Quando a guerra acabar, quando não houver mais inimigos, quando só restar você e o poder, o que vai sobrar?
Kaneki olhou para as estrelas. Não sei, admitiu. Kink bateu em seu ombro e se levantou. Descobre rápido. Porque o CCG não vai desistir. E tu não vai desistir. E o mundo nunca vai aceitar o monstro no trono. Ele se virou para ir, mas parou. E Kaneki? Sim? Seu olho humano ainda está lá. Não importa o que você faça, não importa quantos gols coma, não importa quantas batalhas vença, ele ainda está lá. Cuida dele. O velho partiu, deixando Kaneki sozinho com as estrelas. Lá embaixo, os corvos cantavam sua vitória. Lá longe, o CCG planejava sua vingança. E em algum lugar na cidade, Touka Kirishima olhava para a mesma lua, pensando no mesmo gol. Kaneki tocou a venda sobre o olho direito. Cuida dele, Kink dissera. Ele não sabia se conseguia. Não sabia se queria. Mas pela primeira vez em meses, Kaneki sentiu algo que não era fome, poder ou ambição. Sentiu dúvida. E dúvida, ele estava prestes a descobrir, era o começo de tudo. Fim da parte 10.